Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Hoje nós iremos tratar de um assunto que vem corroendo minha alma, que vem me deixando puto pra caraca todo santo dia. Algo que vem me incomodando a um ponto que eu não aguento mais. Estou gravando este episódio após 12 horas de trabalhar igual um louco e ter que ver no final do meu dia algo horroroso, ter que experienciar algo demoníaco que eu via agora há pouco, e é por isso que eu estou gravando este episódio. Então, primeiramente, para quem não me segue, né, eu tenho uma vida assim bem corrida. Eu trabalho 12 horas por dia às vezes. E a minha rotina é bem específica, né? Eu moro perto do metrô, trabalho perto do metrô e eu tenho esse percurso, né? Casa, metrô, né? Chego lá no trabalho e de volta. Só que entre minha casa e o metrô tem uma faculdade, né? Uma faculdade, uma universidade. Eu não vou falar qual que é para vocês não saberem onde que eu moro. Não vou falar se é privada ou pública, né? Mas vou falar que é uma universidade onde pessoas de classe média alta geralmente habitam. Pessoas até mesmo ricas, né? Não é uma universidade onde, né, vocês aí que são um pouco mais elitistas vão falar, só tem pobre lá. Não, é uma universidade boa. É uma universidade boa, né? E de manhã eu não tenho nenhum problema, né? Eu acordo todo feliz, eu já acordo todo sorrindo, né? 5:30 da manhã, meio cansado e tal, mas não tem problema, né? Quando eu vou até o metrô, na universidade, eu só vejo os faxineiros, né? Eu vejo o zelador, eu vejo pessoas, eu não vejo estudante, eu não vejo professor, né? Eu vejo as pessoas que realmente fazem um trabalho na universidade, que é de limpar a sujeira desses vermes, né? E eu realmente tenho dó dos faxineiros, né, das pessoas lá que trabalham com a limpeza, porque são pessoas que têm que limpar eu não posso falar esse nome. As fezes, limpam as fezes de um bando de degenerado. Tá ok. E o que acontece? Quando eu volto à noite, eu tenho que lidar com esses vermes. Eu tenho que ver todo dia, né, andando, o que é ainda pior. Né? E o que acontece, né? Hoje eu tive a perfeita, a sensacional experiência de ver um marmanjo, tá, numa BMW, né, um playboyzinho, cheirando cocaína. Como se não fosse nada, cara. Como se não fosse nada, né? Olha que legal. Ele não estava só cheirando cocaína na BMW dele, como ele estava com som alto. Ele estava com garotas ao redor olhando e falando, olha que sensacional, né? Ele tem tudo que precisa. Ele tem uma BMW e tem cocaína. Óbvio, ele é como se fosse o deus daquelas garotas, não é mesmo? E aí, o que acontece, né? Eu vejo isso, eu falo, meu pai do céu. Sabe o que é pior? Hoje é segunda-feira. É segunda-feira. Segunda-feira à noite, um vagabundo tá cheirando cocaína às 10 da noite de uma segunda-feira, cara. O que passa na cabeça de um ser desse? Mas você vai pensar, não, mas foi uma atitude isolada. Nilman, é só algo pequeno, não liga. Eu ando mais uns 10 passos, eu vejo um vagabundo de uns 30 anos já. O cara já tá velho, já tô ficando velho também. Você consegue ver na cara. O cara lá barbudão, passando a macuinha pras menininhas de 18 anos de idade. O cara barbudo velho já devia estar, sabe fazendo o quê, meu colega? Você já devia estar se aposentando quase naquela época. O cara tinha quase chegando nos 40 anos de idade. Lá passando a maconhazinha, né? Passando a maconha na porta da universidade. Na porta da universidade. E não era o único, lá em todo lugar. Um outro imbecil tomando um corote, meu colega. Corote! Numa segunda-feira, à noite. Ah, vai pra puta que pariu, cara. Você não tem noção das coisas, você quer beber, tudo bem. Agora, numa segunda-feira à noite, pelo amor de Deus, você não tem vergonha na cara? Pô, vai num botecão, sabe, né? Lá no meio do centro, que lá é só, tipo, lá tudo bem, lá só tem alcoólatra naquele negócio. Né? Agora, na frente dos seus colegas de sala, e não era o único, eram outros bebendo. Como se não fosse nada, como se fosse uma sexta-feira à noite. Bebendo igual um louco, né? E lá nessa universidade, não se enganem, meus colegas. É óbvio que existem pessoas corretas, né? Tem pessoas que estão lá para estudar, mas é uma minoria da minoria. Tá? Muitos desses só estão lá com o dinheiro do papai. Eles não estão em bolsa, não é ProUni. Muitos de que estão lá, os pais estão pagando. Quando não é esse o caso, é nós, como contribuintes, que estamos lá, pagando por meio de impostos. Não é mesmo?
Mas a putaria que você vê nesses lugares é absurda. Eu nem descrevi o comportamento sexual, né? Casaizinhos, não é casal, não é um casal, não é um esposo, uma mulher, não. É realmente lá os pegantes, ficantes, eu nem sei o termo que usam hoje em dia. Se você souber, pode me falar. É o que? É ficante? É o que? É demônio? Eu não sei nem o que falam hoje em dia. Estavam lá se pegando as línguas lá, né? Igual uns retardados mental. O cara, sabe, quase fazendo um ato sexual no meio da rua, como se não fosse absolutamente nada. Som alto numa segunda-feira à noite. Desrespeito completo com os vizinhos, né? Ciência nenhuma que tem pessoas que estão dormindo para trabalhar no outro dia. Como se não fosse porra nenhuma. Aqui se foda, eu faço o que eu quero. Então, a conclusão de tudo isso é só uma. As universidades, de forma geral, as faculdades, tá? Muitas, é óbvio que existem exceções, mas muitas viraram centros de putaria. Putaria, porra. Acordei meus vizinhos mesmo. Que se foda também esse bando de vereador do cacete, né? É isso que é. É putaria que nós vemos nas universidades hoje em dia. É putaria. E eu tava conversando um dia desses com um motorista de Uber. Eu sempre falo com os motoristas de Uber porque eu não sou um cuzão, né? Eu gosto de falar com os caras, trocar experiência de vida. Essas experiências de vida são extremamente valiosas porque nós aprendemos muitas coisas, inclusive uma única conversa de Uber, né? Eu tava falando com um rapaz parecia até um pouco comigo, um rapaz assim, uma pinta, né? Um rapaz meio que bombado e tal. Eu tava perguntando pra ele, e a vida, como tá, né? Eu sou um cara que eu não me censuro, cara. Eu falo o que eu penso. Então eu falo, olha, eu não gosto de putaria. Essa putaria do mundo tá uma merda, não tá? Ele falou, não tá. Ele, na verdade, é um cara evangélico. A gente começou a falar sobre isso, sobre a putaria do mundo. Ele era já casado, ele já tinha uma mulher, já tinha filhos. O cara já tava mais quieto, né? E aí eu falei, cara, mas você é um rapaz aí, né? Um rapaz inteligente. Pra não falar que o cara é boa pinta, um rapaz inteligente, né? Você é um rapaz inteligente, você deve receber muita cantada de mulher. Você não recebe? Ele falou, eu recebo, cara, e não é fácil, eu não quero trair minha esposa, eu realmente amo muito ela e tudo o resto. O que é uma coisa bem comum de escutar hoje em dia, até admirei isso nele. E eu falei, cara, mas qual a pior putaria que você já experienciou? Qual que foi a pior coisa que você já viu, né? Ele falou, cara, são as universidades. As universidades, festas de universidade, uma outra balada ali na Augusta e tal, mas pior mesmo, às vezes são esses fluxos, né? Uma menina que sai de fluxo e vai pra balada de universidade. E geralmente é esse tipo de coisa. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, você não tem noção, cara. Eu falei, mas não tem umas prostitutas que causam problema, nem nada, né? Porque eu sou um cara assim, eu sou sem referência, cara. Eu não sei, eu sei a putaria que é o mundo, mas os termos específicos, assim, na minha mente, né? Eu pensava em putaria, a primeira palavra que vem na minha cabeça é o que deriva essa palavra, que é a puta, né? Aí ele me falou, olha, rapaz, eu vou falar pra você, viu? Eu fico feliz quando uma prostituta entra no meu carro. Eu falei, mas por que, cara? Você me falou que não queria trair sua esposa, que você era um cara correto, né? Ele falou, não, realmente, eu não vou trair minha esposa com uma prostituta ou com qualquer mulher que seja minha passageira. Mas eu gosto que as prostitutas entram aqui, eu sempre fico feliz quando isso acontece, porque elas são muito respeitosas. À noite, né, que era quando ele fazia as corridas, ele falou, é bem complicado, você quase não vê isso, né? Muitas das vezes, porque era um rapaz boa pinta, ele falou, eu já vi coisas horríveis. Mulher que vem e coloca a mão na minha perna, né, que abaixa o sutiã e mostra os seios, né, ou coisas ainda piores, né, que ele me contou. E aí eu fiquei assim, caramba, cara, mas que situação complicada, mas prostitutas, ele falou, sim, prostitutas não causam tanto problema, né, muitas dessas garotas ficam bebendo dentro do carro e acabam deixando cair no assento, ficam querendo usar droga. Ele falou, uma menina um dia entrou aqui, queria cheirar aqui. Eu falei, não, você não vai fazer isso dentro do meu carro. A menina começou a querer bater no assento, fazer um escândalo e não sei o que. Ele expulsou a menina, falou, tem câmera aqui, tava gravando, né? E ele falou, isso aqui não vai acontecer no meu carro. Mas ele falou uma coisa muito comum que acontece, menina toda drogada quer ficar usando droga como se não fosse nada. Já as prostitutas, elas são geralmente bem respeitosas. Falei, caramba, cara, eu não sabia disso. Ele falou, hoje em dia, tá, tem muita menina normal, especialmente universitária, essas daí que vão em festinhas, patricinhas, que tem um comportamento muito mais promíscuo do que prostitutas. As prostitutas ainda acabam fazendo isso porque é a profissão delas. Muitas não têm escolha, muitas estão numa situação realmente de miséria antes de entrar naquilo. Mas já as meninas que são patricinhas, elas fazem isso porque elas querem. E elas não têm limites, né? Eu falei, tá falando sério? Ele falou, E
Eu fui procurar sobre isso e não foi o único relato que eu escutei. Eu comecei a procurar na internet. Eu lembro até de alguns comentários que eu escutei de alguns de vocês, né? Falando exatamente isso. Porque assim, a prostituta, por exemplo, ela precisa disso para viver, né? E isso não quer dizer que ela é daquela forma, que ela se transforma realmente naquele ser que quer hedonismo, quer prazer, quer putaria a qualquer preço. Muitas daquelas só fazem aquilo porque elas realmente precisam, por exemplo, de dinheiro para pagar a universidade e todo o resto. Então muitas tomam conta da própria saúde, elas têm medo de DST, elas usam preservativos nos encontros dela, elas estão bem cuidadosas em relação a isso, já que elas são expostas a isso toda hora e um acidente de acontecer algo bem perigoso, né? Por exemplo, pegar uma DST, uma AIDS ou algo do tipo. Mas já essas garotinhas, né, que muitas são universitárias e ficam fazendo esse tipo de putaria, elas não têm esse cuidado. Os homens também não. Porque eles acham, é uma menininha normal, não é uma prostituta. Mas o risco de, por exemplo, contrair uma doença séria, como HIV, uma DST ou algo do tipo, às vezes é até maior. É até maior. Você entende? Porque essas pessoas não têm esse tipo de mentalidade. Especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil, né? Então, assim, uma coisa que me choca um pouco é assim, como que nós temos que levar as universidades a sério, quando uma grande parcela das pessoas que estão na universidade se portam como pessoas mais promíscuas que as próprias prostitutas, né? No passado a gente pensava assim, qual que é a referência de promiscuidade? É a prostituição, é a puta, e daí o termo putaria, né? Mas hoje em dia não é mais. As putas são, assim, donzelas perto de algumas dessas garotas que frequentam esses fluxos, essas festas universitárias e todo o resto. São parâmetros, assim, de serem respeitosas. Elas tratam as pessoas de uma forma até melhor, né? Pelo menos pela experiência desse motorista de Uber que eu tava falando. Ele falou assim, olha, nunca chegou uma puta pra mim chegar e falar assim, você é um gostoso, eu quero te comer agora. Não, elas respeitam você muito mais do que essas garotas que, na experiência dele, já falou, nossa, aquele xerecard que chama, que a garota não quer pagar com dinheiro, quer pagar com sexo e tudo o resto. Ele falou assim, isso acontece muito mais com garotos que não são prostitutas, que saem, por exemplo, de casas ou algo do tipo, e muito mais com garotos, assim, normais, né, que saem de festas universitárias e tudo o resto. Então, assim, isso é uma situação extremamente complicada. E não é só do lado das garotas também. Os moleques são também uns bostas que ficam se envolvendo cada vez mais com esse tipo de putaria. Você entendeu? Não é, não vai dar mal. Não, colega, se você tá cheirando cocaína numa segunda-feira à noite, você é um bosta. Você é um merda e o seu futuro vai ser uma bosta também. Entendeu? Vai ser uma bosta. Pior de tudo é ostentar isso daí ainda, né? Porque o cara que eu tava vendo hoje, realmente o cara tava querendo mostrar pra todos que ele primeiro tinha uma BMW, mas que ele tava cheirando, né? Queria demonstrar isso pra todos. Como se não fosse absolutamente nada. Não é mesmo? Então realmente é uma coisa assim extremamente triste. E a conclusão final sobre tudo isso daqui, que é o mais importante, é o seguinte: quem tá pagando tudo isso? Quem tá pagando? Porque esse bando de degenerado putanheiro, seja homem ou mulher, tá? Quem paga isso de verdade, primeiramente, são os pais, né? Ou, pior ainda, os contribuintes. Nós que pagamos impostos, nós somos cookies gigantescos dessa gente. Nós estamos patrocinando a putaria alheia, né? Relatos que eu tive de uma universidade pública, não vou falar o nome, né, porque eu já sou grande o suficiente para levar processo, mas uma universidade pública em que eu tinha um colega, né, que ele estava envolvido nesses diretórios acadêmicos e não sei o que lá, que me falou o seguinte: existiam alguns desses diretórios que pegavam dinheiro, né, tinha o presidente e todo o resto, e muitas das pessoas da própria universidade sabiam o que acontecia, e eles pegavam dinheiro e gastavam em quê? Em putaria, em droga, em bebida e todo o resto, né? E muitas pessoas sabiam disso e eram coniventes em relação a tudo isso. Então nós patrocinávamos a putaria dessa gente, com o nosso dinheiro, né? Pessoas normais que acordam 5 horas da manhã e voltam 10 horas pra noite, como eu, né? Que porra de situação é essa? Guerreiros, se eu fosse o ditador desse país, eu ia fazer o seguinte, eu ia falar, deixa eles fazerem essa festinha, vai lá, faz a festinha, convida todo mundo, faz isso. A hora que tá todo mundo lá fazendo a festinha, tudo o resto, prendia todo mundo. Mas que crime que eu cometi? Você usou recurso público pra fazer putaria, né? Não foi o suficiente usar o seu próprio dinheiro pra fazer putaria, você usa o meu dinheiro,
o dinheiro do teu pai, da tua mãe, do teu tio pra fazer putaria. Isso aqui não é nem roubo, isso aqui é um verdadeiro Não vou falar a palavra, senão o YouTube vai me censurar. É isso o que na verdade é. É o pior de tudo, é a pior cucagem que existe. Eu vou patrocinar a sua putaria, o caralho. E não para aqui não, tá? Não para aqui não. Porque essa é a putaria direta, mas tem a putaria indireta, que é o seguinte. Você vê, por exemplo, departamentos de humanas nessas universidades públicas, né? Em que nós sabemos, né? Eles falam, nós precisamos de mais intelectuais, né? Pessoas que são capazes de pensar, ter um pensamento crítico. Não é intelectual que você tem lá, não é professor. Muitas das vezes você tem psicopatas, tá? Psicopatas que colocam doutrinas lacradoras na cabeça das pessoas, para você entender bem, né? Escolas desconstrucionistas, né? Falar de Foucault, falar de Derrida, falar desses filhos da puta do caralho que estão sentando no colo do capeta, né? Que estão lá e realmente intoxicam a cabeça de jovens, né, que não tem muita consciência, não tem um pai, uma mãe, não tem uma forte formação intelectual e acabam caindo no conto de fadas desses psicopatas. Pois bem, esses psicopatas, uma hora que a gente consegue ver isso daí, se fosse eu o caso, cara, a hora que você consegue ver que a putaria está sendo promulgada nos meios acadêmicos, a putaria indireta, não só a putaria sexual, a putaria de forma geral, a gente já sabe, né? A hora que você vê isso acontecendo, a hora que você vê a dialética negativa sendo instaurada nessas pessoas, meu colega, não é você reduzir verba, é zerar, é zero verba, tá entendendo? É zero verba. Ai, mas e os intelectuais? Nós precisamos da reencarnação do Foucault. Pois bem, vá lá pra França. A França tem uma ótima formação de vereadores. Vá pra França, meu colega. Pode ir embora. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Pode ir embora. Pode ir pra Venezuela também. Seria melhor ainda. Lá você vai ter uma formação intelectual, assim, espetacular. Tá ok? E acabou. Mas óbvio, a gente não pode colocar isso em todos os lugares. Nós precisamos de pessoas técnicas, né? E você observa as faculdades de exatas, o negócio não é assim, cara. Não é assim as exatas, né? Porra, você vê as putarias que aconteciam na minha vida estudando ciência da computação, engenharia e tudo o resto. Cara, era uma coisa tão inocente, cara. Nossa, sexta-feira à noite chegou, o que nós vamos fazer? Uniam-se 20 virgões, vamos ir pra balada, né? Só homem naquela porcaria. Chegávamos na balada, aquela situação. Eu ainda era o mais desenrolado. Eu falava com bastante gente, mas eu sempre fui muito seletivo, né? E eu tentava desenrolar com meus colegas, assim, de 20, dois conseguiam beijar uma menininha, né? Então era uma situação bem complicada. Então eles usavam esse tempo na balada pra ficar bêbado e fazer besteira. Então era o cara tirando a camiseta, fazendo besteira, e zoava um, zoava outro, viado, você é isso, você é aquilo, tal. Era aquela zoeira infantil, mas muito saudável, né? Alguns, né, eu posso aqui jurar por todos que estão aqui me escutando, eu posso jurar que eu jamais fui na casa das primas, tá? Nunca fui, nunca fiz, nunca irei numa casa de prostituição, mas alguns colegas meus, né, virgões de exatas, não conseguiam se conter, não tinham uma base moral muito grande e acabavam indo na casa das primas, né? Mas isso era, assim, o mais de promiscuidade, de degeneração que acontecia, tá? Pode ser que mudou hoje em dia, mas era isso que eu via, tá ok? Agora, pelo amor de Deus, você querer comparar isso com humanas, vai se ferrar, né? Pelo amor de Deus. Então, óbvio, você tem institutos como o ITA, você tem o IME, em que, pelo amor de Deus, o negócio é completamente diferente. Pessoas que realmente têm tem um retorno no investimento que o Estado investe na educação dessa gente, um retorno que é absurdo. É um retorno absurdamente gigantesco, né? Agora, você tem pessoas, né, em departamentos de humanas, por exemplo, em que o retorno não só é nulo, como é negativo, tá ok? Pessoas que realmente subtraem da sociedade, tá? Primeiro porque parasitam em forma de bolsa disso, bolsa daquilo, não faz porcaria nenhuma, mas também fazem o quê? Quando se formam, mesmo que consigam sobreviver no meio privado, que é bem improvável, essa gente faz o quê? O que essa gente realmente faz? Elas fodem a sociedade, enfiam o Kid Bengala no meio do orifício da sociedade, na cultura, na intelectualidade, na arte,
no jornalismo, na política, é em todo lugar. É você ter um lacrador, é você ter um bosta, um desconstruidão, é ter um que a merda começa a ficar uma merda. Cada vez mais uma merda que se perpetua, uma merda exponencial, né? Aquela linha exponencial que você já sabe, vocês fizeram exato, vocês sabem do que eu tô falando. Tende ao infinito a quantidade de merda que essa gente é capaz de fazer. Tá ok? Então é cortar o mal pela raiz. É cortar o mal pela raiz. Eu não vou patrocinar putaria alheia. Tá ok? Mas tem os outros, tem a parte privada, né? Vocês que votam na Amoedo, vocês que são liberais, né? Vocês são pessoas mais moderadas, vocês entendem o problema que é o socialismo. Vocês talvez paguem pela mensalidade da faculdade do seu filho, da sua filha. E com isso em mente, né? Exatamente porque as universidades, mesmo as privadas, são contaminadas por esse esgoto que é a desconstrução, que são esses vermes de esquerda. Você, por exemplo, você se torna um pai como o pai desse garoto que eu vi hoje, né? Você aí trabalha igual um desgramado, trabalha aí 80 horas por semana por 50 anos da sua vida para dar boas condições para sua família. Aí tá lá o seu filho, teu primogênito, cheirando cocaína, 10 horas da noite numa segunda-feira. Olha que orgulho, hein? Olha que orgulho. Olha que orgulho. Aí eu vou contar uma outra história que um outro motorista de Uber me contou. Ele tinha uma sobrinha, né? E a sobrinha dele tem bastante dinheiro, porque o irmão dele era um médico bem sucedido, né? Um cirurgião de grande renome, e o cara era milionário de verdade. Ele tem uma casa na Riviera de São Lourenço, pra quem em São Paulo sabe o que eu tô falando. Um lugar assim, realmente caro, mas caro de verdade. E ele, como um bom pai, né, deu tudo que a menina sempre quis. E ela, com 20 e poucos anos de idade, ela já faz medicina. Tinha vários coleguinhas, né, da faculdade de medicina. Amiguinhas e amiguinhos. E aí a menina falou: ai, papai, você pode me emprestar a chave de casa lá da nossa casa de São Lourenço? Ele chegou e falou: pode. Vamos lá. Ele foi e deu a casa lá de Riviera de São Lourenço pra menina, né, brincar com os amiguinhos da Universidade de Medicina. Aí você pensa, que mal poderia surgir disso, né? São realmente pessoas inteligentes, estudam medicina, né? São pessoas que não vão fazer nada de ruim, realmente, não fizeram nada de ruim. A não ser, né, comprar uns 5 mil reais de droga e bebida, começar a fazer uma orgia generalizada, né, na própria piscina que o pobre coitado do pai pagou, né? E aí, não só isso, mas como no jardim da casa, em todos os lugares possíveis. Tanto que o vizinho começou a ver isso, gravou, chamou a polícia chegou, o pai teve que sair lá do trabalho onde ele trabalhava e ver toda a situação, né? Ver a tua filha toda, como eu posso escrever isso de uma forma respeitável, toda arregaçada, né? Por vários meninos que estavam participando daquilo. Realmente uma cena assim bem complicada, né? E aí, aquela situação, né? A sua filha, ela não aprendeu isso do nada. A sua filha, ela não entrou nesse mundo sem nenhuma influência, né? E muitas das vezes são as universidades que causam esse tipo de coisa. O comportamento da própria universidade é exatamente esse, né? Você vê no próprio trote o que acontece, é uma coisa realmente assustadora. A gente sabe que é um negócio realmente assustador, né? São histórias que não são ditas, mas que a gente sabe que são realmente absurdas. São realmente absurdas. Então, assim, eu tenho um pouco de apreço pelas faculdades de exatas, né? A gente nem precisava falar de universidades, de faculdades, e realmente colocar, assim, você comparar, por exemplo, um departamento de humanas de uma faculdade federal, comparar isso, por exemplo, com um ITA, com um IME, né, com um Instituto Federal de Tecnologia, até mesmo com um departamento de tecnologia. Isso é um insulto. É um insulto. É um insulto você me comparar com... Óbvio, existem exceções. É óbvio que existem exceções. Talvez você seja uma exceção. Talvez você seja um cara que faz humanas numa faculdade federal e você ainda é um cara bem sensato, né? Mas, né, na sua inteira maioria, são pessoas completamente retardadas, tá ok? Pessoas retardadas, tá ok? Mas, rapazes, é só isso por hoje, tá? Eu espero que você não fique muito traumatizado. Se você tem experiências do tipo, né, de festas universitárias cheias de putaria
e quem pagou na verdade foi nós, contribuintes, deixa um comentário embaixo. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever, de me seguir em outras redes sociais. E é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vou dormir agora porque eu estou cansado, é segunda-feira à noite. Puta que...